aniversário da minha filha, fiz uma mala de 7 dias pra passar o carnaval nos Estados Unidos, nunca mais voltei pra casa, fechei minha casa, tá meu cachorro lá no Brasil. Por quê? Porque eu assumi os riscos e as consequências. E eles tinham certeza que eu ia voltar pro Brasil. Tomaram uma banana, uma bananinha. E aí eu tô aqui, e eu já sei que o Moraes dos bastidores tá falando que quer me pegar. Até outras coisas mais severas que eu não vou falar, porque, enfim, vou preservar minha fonte. Ô, Eduardo, a gente tá caminhando muito por esse assunto, Bilinski. Bom, é a última, depois a gente volta pra El Salvador, a gente tem que falar de El Salvador. Mas assim, cara, eu tô vendo muitas pessoas falando que quanto mais você estimula o Trump pra fazer algo pelo Brasil, mais o Lula cresce. Tipo assim, você tá aumentando o capital político do Lula, diminuindo o capital político do seu pai. Tem gente falando aqui no Brasil que você é o camisa 10 do Lula hoje, velho. Na moral, quem deu a oportunidade do Lula de abraçar a soberania nacional, sabe, a identidade, que era uma bandeira de vocês, sabe? O Lula tá mais forte do que nunca pro ano que vem, pô. E vocês acham então que o certo é eu ficar quieto? Porque ficar quieto, os caras estão cada vez mais à vontade. Eu tanto não sou camisa 10, isso é tão esdrúxulo, que eles estão me caçando. Se eu fosse o camisa 10 do Lula, etc., eles estavam me deixando livre. Até para quem sabe concorrer à presidência da República e me detonar na eleição. Mas não, querem me tornar inelegível. As acusações que eu recebia foram de mais de 20 anos de cadeia. Ele não deixa, né? Ele faz de tudo, tanto o Lula quanto o Moraes, porque é o mesmo ecossistema, para tentar me isolar, para tentar me deixar de lado. Aí fica essas notinhas de jornal, né? Não, o Eduardo tá de brigão, tá dividindo a direita, etc. É porque é para tentar me fazer parar. Só que eu já percebi e eu não vou parar. Você fala alguma coisa aí, Bilinski? É que eu acho que o comentário, a leitura de que o Lula cresceu com a sanção imposta pelo presidente Trump, na verdade, ele não cresceu com a sanção, ele cresceu com o quanto ele pagou a mídia brasileira para dizer que o Trump estava errado. É exatamente esse o ponto. Então, todo o dinheiro que ele gastou, o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do Eduardo, de todo mundo que está assistindo, pagando mídia para que a massa ignorante do Brasil achasse que o Lula estava certo e que os Estados Unidos é o inimigo, que é uma narrativa que a esquerda ama, né? Morre de paixão. O inimigo são os Estados Unidos, o inimigo é o capitalista, como é que é aquele seu amigo lá fala? Imperialismo americano, né? Essa, cara, é aquela sementinha que o seu professor de geografia plantou na sua cabeça quando você tinha 12 anos de idade e que agora vem o Lula e joga uma aguinha lá e faz sentido. Nossa, soberania. Qualquer pessoa com meio cérebro consegue entender que não. Você consegue assistir Netflix, Prime Video, Apple TV ou qualquer outro streaming sem assistir uma propaganda do governo federal? Não, eu te entendo, assim, o governo com certeza tá gastando fundos para melhorar a imagem dele. Mas também, ao mesmo tempo... Sim. Mas ao mesmo tempo você vê negociações que parece que não tem dinheiro público. A hora, por exemplo, teve uma reunião do Lula com Trump, onde o jornalista pergunta do presidente Bolsonaro, falou, e aí, o Bolsonaro? E ele desfez, fez que não ouviu. Não. Qual foi a palavra-chave que o Trump usou para descrever o Bolsonaro? O que ele falou? Um homem honesto. Sim. Você falar para um ladrão condenado por corrupção que Bolsonaro é um homem honesto, meu irmão, é dar na cara do Lula tapa que se dá em puta, tá? Falando com o português bem tranquilo aqui, entendeu? Assim como o Trump faz isso com todas as pessoas que ele não gosta. Ele fala na cara. Então, o Bolsonaro é um homem muito honesto. Ele falar isso do lado de um bandido condenado por 30 juízes diferentes? Na semana que ele encontrou com o Lula, ele deu a Magnitsky lá na esposa do Moraes. E um dia antes do encontro, o secretário do Tesouro, é o equivalente do nosso ministro da Economia, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, no meio da coletiva de imprensa, relembrou que o Moraes estava dando ordens de censura contra cidadãos americanos. Então o mundo dos fatos é muito diferente do mundo da narrativa que uma grande imprensa, né, insiste em tentar colocar adiante. Que narrativa que é essa? O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já eram. Vou perguntar para vocês, se vier semana que vem uma ação dura dos Estados Unidos contra o Brasil em resposta à prisão do Jair Bolsonaro, será que essa mesma imprensa vai falar que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo voltaram com tudo? É claro que não. Porque eles são pagos não para dizer a verdade, eles são pagos para dizer o que é conveniente ao governo Lula. Essa aqui é a diferença. E o Bolsonaro nunca fez isso. O Bolsonaro nunca despejou bilhões do nosso dinheiro para a imprensa. E quando tinha alguma propaganda que fosse, negócio de vacinação, etc., a gente falava, o gabinete do ódio. Não sei o quê. Enfim, existem dois governos, um que colocava o interesse dos brasileiros em primeiro lugar e o atual, que insiste, né, em colocar narrativas para se perpetuar no poder. Certo. Tem alguma coisa
que foi o problema, foi a taxação, não foi o Magnitsky. Eu acho que o Magnitsky, a população brasileira, de forma geral, entendeu que era muito significativo, que era a única forma, talvez, de barrar um excesso, porque não vamos entender que não vou colocar como errado, mas a gente percebe alguns passos onde o Supremo, a grande maioria da população não enxerga como correto. Mas na taxação, sim, a galera se incomodou muito porque afeta diretamente o brasileiro. E o que teve aqui, pelo menos noticiado, é que você apoiava também a taxação. E aí, mano, é tipo assim, pau na bunda dos outros é divertido pra quem não tá aqui. E parece que o Trump removeu essa taxação agora, né? Que o Lula falou com ele. Sim, e o Lula foi lá e resolveu o problema pra gente. Não, parece que o Lula resolveu. Falou, não, tá tudo certo aqui, tá negociado, não tem taxação. É o que o povo tá falando. É o que chegou que é sério, mano. Não, e agora que é o que eu tô contando pra vocês. O que Sim, é verdade. E é verdade, a sua percepção é verdadeira. A sua percepção, Roberto, ela é verdadeira. Porque a única arma que eu tenho contra lutar essa narrativa, às vezes o Lula dá uma pancada de 300 milhões de reais pra imprensa, cara. Eu sou Eduardo Bolsonaro, tô com meu salário congelado, aliás, não pinga salário na minha conta desde março. E tem gente que acha que eu recebo salário até hoje. Mas vamos lá, e se eu receber esse salário até hoje? Nem 30 mil líquido, que é um baita salário, sensacional e nunca atrasa, não tô reclamando disso não. Mas 30 mil líquido de Eduardo Bolsonaro, porque eu não tenho apoio do meu partido, contra 300 milhões do Lula. Quem é que você acha que a Globo, o maior canal de comunicação do Brasil, vai falar a favor? É claro que é dos caras lá. Entendeu? Agora, Robertinho, vamos lá. A sua percepção ela é verdadeira e obrigado pela oportunidade de deixar eu falar um pouco sobre esse assunto. Você já viu, ou melhor, desafio a vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, a ver alguma postagem minha pedindo tarifa antes de 9 de julho, que é quando o Trump implementou. O negócio é que quando é apresentado para o presidente dos Estados Unidos um problema, ele tem diversas coisas na mesa dele. Ele tem tarifa, ele tem Magnitsky, ele tem cancelamento de visto, ele tem IEPA, ele tem mandar porta-aviões, como ele está fazendo com a Venezuela, ele tem 1 zilhão de coisas na mesa dele. O Trump, eu tenho que admitir que ele tem muito mais experiência do que eu. Ele está no 2º mandato de presidente dos Estados Unidos. Um cara que tem 70 anos de idade, há décadas no mercado financeiro e um homem de sucesso. Então, se ele preferiu pegar a tarifa para pressionar a elite financeira brasileira, não sou eu que vou falar, cara. A gente está tomando um problema atrás do outro aí na nossa democracia. Ninguém consegue dar jeito. Né? O parlamento tem dificuldade. Dentro da Suprema Corte, esqueça, os caras dominam. Aí quando vem alguém de fora e surge alguma pressão, você imagina ele chegar e falar, não, acabou, volta com isso daí. Eu quis fazer daquele limão uma limonada. O que eu falei? Vamos pressionar os grandes empresários brasileiros, que esses caras têm no telefone todo mundo do STF, porque não existe poder que se sustente sem uma elite financeira apoiando. E o Trump sabe disso, porque ele vem da elite financeira americana. Aí o que os nossos brilhantes parlamentares fizeram? Fizeram uma comitiva, Tereza Cristina, Espiridião Amin, vieram bater a porta dos Estados Unidos. Aí veio a FEBRABAN, veio a CNI, pagaram alguns milhões de dólares para escritório de lobby, escritório de advogado, etc. Conseguiram se encontrar aqui com o número 2 do State Department, um homem chamado Christopher Landau. Aí o que o Christopher Landau falou para os empresários brasileiros? A mesma coisa que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo falam. Nem precisava gastar 2, 3 milhões de dólares, era só nos seguir nas redes sociais. Pressionem Brasília, não pressionem Washington DC, porque o problema está em Brasília. Leiam a carta do Trump. Então eu fico aqui sozinho, esgoelando, para tentar me comunicar com a elite política brasileira. E ainda assim, aí começa, não, o Eduardo tá fazendo besteira, não, o Eduardo tá arranjando briga, não, o Eduardo não sei o quê. Então, ao que parece, o Brasil vai ter que sofrer um pouco mais até sair dessa questão, porque eu finalizo dizendo o seguinte: se o Brasil chegar numa eleição onde os principais líderes da oposição não podem concorrer, há um seríssimo risco da eleição brasileira não ser reconhecida pela comunidade internacional. Quando isso ocorre, o Brasil ele fica com a mesma chancela da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba, ou seja, vira uma ditadura, eleições não reconhecidas. Em uma ditadura, meus caros, não há geração de riqueza. Numa ditadura saem os perseguidos políticos, saem quem tem dinheiro, saem os investimentos, saem os empregos. É por isso que a Venezuela está nessa pindaíba, Cuba também. E os caras ficam ali dentro trabalhando na narrativa. É isso que eu quero evitar. Então, e aí pensando na continuação política, com a rivalidade que tem que existir, se você tiver uma ditadura ou se você tiver um poder hegemônico de um lado só, a gente sabe que os interesses vão atender pouquíssimas pessoas. Quem vai geralmente contrapor é o adversário que está ali do outro lado e que também tem força política. Seu pai inelegível, você fora, o nome mais forte que vocês têm aqui até então era o Tarcísio, como prospecção de nome, derivado do nome que seu pai deixou. Você é contra o Tarcísio hoje. O que a gente faz, então? Onde vai ter um esteio político aqui que não seja... Que seja alguém que realmente pode assumir o posto do seu pai, já que hoje ele é inelegível?
nome. Por que não fala do Flávio Bolsonaro? Qual o problema com o Flávio Bolsonaro? Senador, é deputado estadual lá no Rio de Janeiro desde 2002, pai de família, etc. O cara fala, inclusive, bem da segurança, estava com a gente, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, senador mais votado do Rio de Janeiro. Por que insistem em apagar o Flávio Bolsonaro? Porque há um direcionamento tentando ser dado para o Tarcísio.